Vamos lá, boa noite a todos. Nós paramos no capítulo 13 de 2 Samuel. Na aula passada, o nosso foco foi falar da relação de Davi com Betseba, e nós paramos no capítulo 12, depois da repreensão de Natã, o arrependimento de Davi. E só para recapitular, a profecia do profeta Natã para a casa de Davi, de que a espada nunca sairia de sua família, de que ele suscitaria inimigos na própria família de Davi, e de que alguns acontecimentos aconteceriam por causa do pecado. E desde já a gente para, Deus perdoou Davi, segundo o livro de Samuel, antes mesmo de Davi se prostrar a ele em arrependimento, quando ele enviou o profeta Natã. Mas o arrependimento, ele não isenta o pecador da punição do pecado. Isso é uma coisa que nós devemos aprender. E o livro de 2 Samuel mostra isso muito claramente, de que todo pecado ele tem uma consequência. Não importa, tem que se preparar. Não importa se o pecador se arrependa ou não. Se ele se arrependeu, ele tem o perdão de Deus, mas a consequência vem. E o que a gente vai ver hoje, na aula de hoje, nos estudos dos capítulos 13 ao 18, é justamente as consequências do pecado de Davi, do adultério, da traição, dos assassinatos. A gente costuma falar que Davi assassinou, por causa de Betseba, mas ele cometeu vários assassinatos por causa de Betseba. Não foi só Urias que morreu por causa do pecado dele, foi uma chacina tentando encobrir o pecado dele, Então, foram vários assassinatos. Muitas famílias perderam seus entes queridos por causa disso. E hoje a gente vai ver exatamente essa consequência. Então, no capítulo 13, eu já coloquei a imagem aqui para vocês de duas figuras. Uma imagem muito renascentista, que a gente vai ver, de nossos primeiros protagonistas da aula de hoje, que é Amnon e Tamar. Eu vou matar aquele gato. Eu te ajudo. Vai lá, Léo. Sabe que esse vídeo não vai poder ir pro YouTube. Seja usado por Deus. Pelo menos é o gato, não é o cão. Não. Então tem mais pena dos gatos, dos animais que da gente. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Muito bem, o capítulo 13 começa com uma palavra específica. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, chamada Tamar. Está no Antigo Testamento, eu acho logo Elias aqui. Então vamos lá. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, apaixonou-se por ela. Então a gente já começa aqui no primeiro versículo do 13. A gente já tem aqui a apresentação dos nossos personagens. E já explicando que essa trama não é bem especificamente de Amnon e Tamar. É sobre Absalão. O que a gente vai ver aqui agora, o tema da aula de hoje, é a guerra civil que vai acontecer no reino de Israel entre Absalão e Davi. E por que essa guerra se dá. Então o capítulo 13 é a explicação que vai se dar por que Absalão vai se revoltar com Davi. Então é todo o contexto para a gente ver mais na frente a guerra. Então Absalão, Amnon e Tamar, 3 filhos de Davi, mas com mulheres diferentes. Absalão era irmão de Tamar. Amnon era meio-irmão de Tamar, porque era filho de outra mulher de Davi. Amnon ficou tão obcecado por Tamar que adoeceu. Olha só o versículo 10. Ele fingiu, não? Oi? Ele fingiu, não? Não. Mas ela mentira. Não. Ela era virgem e Amnon imaginou que seria impossível possuí-la. Semana passada, quando a gente estudou o pecado de Davi, a gente fez aqueles 3 passos do pecado. Vocês lembram? Quais são? Como é que o pecado começa? A concupiscência. Depois o ato e depois as consequências. Exatamente. Aqui no versículo 2, a gente tem a concupiscência. Ele ficou obcecado por ela de tal forma que adoeceu. O desejo pecaminoso dele, a vontade dele de cometer o pecado, fez com que ele ficasse obcecado. Isso é a concupiscência do gênero humano. É a vontade pelo pecado. Veja, até então ele está controlando, ele está dominando essa vontade.
E por que ele imaginou que seria impossível ter relações com Tamar? Porque ela era virgem, era uma menina guardada ainda. Talvez se não fosse, seria mais fácil para ele. Veja, contudo, Amnon tinha um primo chamado Jonadab. Jonadab era filho de Simea, que era irmão de Davi. Então a gente tem a família de Davi aqui, de primeiro grau, né? Os irmãos de Davi aqui, habitando com eles no palácio. Esse Simea era um dos guerreiros de Davi. Certo dia, esse Jonadab vai dar um conselho para Amnon, dizendo o seguinte: olha, qual é o problema e por que você está tão abatido? E Amnon vai confessar para ele: estou apaixonado pela filha do rei, estou apaixonado por Tamar. E ele vai dizer: olha, faz o seguinte, deite-se e finja que está doente. Aqui agora a gente tem um fingimento da doença. Quando seu pai o visitar, peça que deixe Tamar vir e preparar algo para você comer. Peça que ele prepare o alimento aqui mesmo, para ela preparar o alimento, que você veja ela e ela te sirva. Então ele vai fazer exatamente o plano dele. Ele vai para a casa dele, vai dizer que está doente, a notícia vai chegar ao rei e ele vai fazer um pedido para Davi, para que ele envie Tamar, sua meia-irmã, para cuidar dele. Muito bem. Além da concupiscência, a gente tem aqui um segundo ato que vai contribuir para o pecado. Vocês conseguem identificar? Já não bastasse a concupiscência de Amnon, ainda veio para somar essa concupiscência os conselhos de um amigo, os conselhos para o mal. Isso nos faz nos lembrar do Salmo 1 de Davi, né? O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Então aqui a gente tem exatamente um exemplo disso, um conselho para o mal. Davi então, atendendo o pedido de Amnon, vai enviar Tamar para cuidar dele. E o versículo 9 vai dizer o seguinte: quando ela colocou a bandeja diante de Amnon, ele se recusou a comer e deu a ordem para todos os servos saírem do quarto. No versículo 10 ele vai dizer para Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto e dê-me de comer. E Tamar fez conforme ele pediu. Quando, porém, ela lhe ofereceu a comida, ele a agarrou e exigiu: venha para a cama comigo, minha irmã. E aqui a gente tem o segundo estágio do pecado, o ato, a prática, quando a concupiscência é concebida. E no versículo 12 a gente vai ver a reação de Tamar implorando para ele, dizendo: não, meu irmão, não me violente. Isso não se faz em Israel, não faça essa loucura. Veja só como Tamar, ela vai implorar para o seu irmão, implorando até para os costumes de Israel. Isso não se faz em Israel. O que não se faz em Israel? Relações incestuosas. Por quê? Porque a própria lei proibia isso. Levítico capítulo 18, versículo 9, Deuteronômio 27, 22, está lá. Proibição do incesto. Relações com pessoas de família. Como eu poderia viver com tamanha vergonha? E você cairia em desgraça em Israel. Por favor, fale com o rei, e ele permitirá que você se case comigo. Tamar vai tentar aqui agora até uma estratégia, um subrefúgio. Veja só, não faça isso comigo. Peça para o rei para você se casar comigo. É óbvio que o rei nunca ia permitir aquilo, mas ela está falando dessa maneira, até propondo até o impossível, para que ele não cometesse aquele ato. Nunca Davi ia consentir um casamento entre meus irmãos. Mas Amnon não quis ouvi-la. Como era mais forte que ela, a violentou. E aí a gente tem o seguinte, veja só. A concupiscência dele não era amor, não era paixão. Era um desejo carnal, um desejo, uma concupiscência pecaminosa que motivou ele a fazer todas essas coisas. E depois que o ato foi praticado, o versículo 15 vai dizer o seguinte, que a paixão de Amnon se transformou em profundo desprezo por ela. E foi mais intenso que a paixão que havia sentido. Ele vai dizer para ela: sai daqui. Ele gritou para ela.
Ele violenta ela e depois rejeita ela. Veja, a gente fica muito claro que ele não foi motivado por amor, por sentimentos benignos, mas sim por um vil desejo pecaminoso. Tanto que há nele uma alteração de sentimento. Vocês lembram de alguém que mudava de sentimento assim de uma hora para outra também? Você vê que isso que está em Amnon é uma inclinação maligna, uma inclinação pecaminosa. E aí Tamar agora vai implorar para ele, para que ele não a rejeite. No versículo 18 vai dizer, 16, ela vai dizer, não, mandar-me embora agora seria pior do que o mal que você me fez. Por que ela diz isso, gente? Deve ser tipo, da forma que ela iria sair, ela seria vista um pecador assim, né? Como, sei lá, tipo assim, ela não saiu meio que tipo com as vestes rasgadas, assim, né? Mas não é bem na condição física como ela vai sair do quarto. Mas no sentido de mandar embora, rejeitar ela, vai ser pior do que o próprio mal que ele fez para ela. Porque veja, agora ela vai viver como o quê? Como uma menina que foi violentada, vai levar essa marca para o resto da vida e dificilmente ela conseguiria o quê? Um marido. Alguém que quisesse uma mulher que foi violentada no passado. Estou dizendo que é impossível, mas isso mancharia a honra da mulher. Amnon, porém, não quis ouvi-la. Chamou seu servo e ordenou: põe essa mulher para fora. Versículo 18, agora a gente tem o seguinte, ó. O servo pôs ela para fora e trancou a porta. Tamar vestia uma túnica longa, como era costume naqueles dias entre as filhas virgens do rei. Então ela rasgou sua túnica, jogou cinza sobre a cabeça, cobrindo o rosto com as mãos, foi embora chorando. Ela rasga a roupa dela por quê? Porque não fazia mais sentido ela usar as roupas dela. Lembra que a roupa na sociedade judaica, ela expressa a sua condição na sociedade. Profissão, cargo e até status conjugal. A mulher solteira não usava as mesmas vestes de uma mulher casada. Não é que nem nessas novelas bíblicas que as meninas usam os vestidos decotados até aqui, com os braços de fora, os decotes vindo até aqui embaixo. Não era isso. Veja, ela usava uma túnica que expressava a virgindade dela. Ela, como filha de um rei nobre, a roupa dela, não só por ela ser nobre, mas todas as meninas em Israel eram assim, a roupa expressava a característica da pessoa. Então ela rasgou a túnica dela, porque não fazia mais sentido. Versículo 20. Seu irmão, Absalão, a viu e perguntou: é verdade que Amnon esteve com você? Bem, minha irmã, é melhor ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não se aflija com isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, foi morar na casa de seu irmão Absalão. Veja, Absalão já tinha sabido do ato, do que aconteceu, soube o que aconteceu com Amnon, com ela, e abrigou ela em sua casa, não deixou ela voltar para o palácio. Versículo 21. Quando o rei soube o que havia acontecido, ficou furioso. E embora Absalão não tivesse dito nada a Amnon a esse respeito, odiou Amnon profundamente pelo que ele havia feito a sua irmã. O que a gente tem aqui, no versículos 21 e 22, são duas coisas. O rei fica furioso, mas ele não age. Davi. Segundo, Absalão não fala com seu irmão, não demonstra nada contra ele, mas dentro de si guarda um ódio tremendo por seu irmão. São duas coisas que vão surtir muito efeito. Veja, a atitude de Davi, a omissão de Davi em não fazer nada, como rei e como pai. Ele não fez nada. E o ódio guardado por Absalão, que vai se transformar em vingança. E aí a gente pode refletir. O que levou a Davi a ser tão omisso nesse episódio? O pecado dele. Como assim? Explica. O que o pecado dele tem a ver com isso aqui?
Por ele ser o primogênito de Davi, por isso que não deve ter feito. É um bom argumento. Aminon era o primogênito de Davi. Verdade. Se ele fez alguma coisa de matar, tipo assim, como ele seria o próximo da poderia, né? Ah, pois é. Mais um argumento, vamos lá? O que levou a Davi a ser tão omisso em julgar essa atitude de Aminon, esse pecado? É uma coisa que também nos leva a sermos muito omissos em julgar os pecados de nossos semelhantes. Tipo assim, se ele na hora fizesse uma coisa que meio que assim, que ele não antes ele não perguntaria a Deus, tipo, fazer uma coisa por mão própria. Tipo assim, não consultar a Deus antes para poder julgar. Ou até mesmo um sacerdote ou alguém da lei para poder julgar certo. Tipo, vai que na hora ele poderia fazer algo pelas próprias mãos sem nada, né? Tipo, seria também tomar uma atitude precipitada? Tomar uma atitude precipitada. Né? Mas como rei, a punição que ele daria para Aminon aqui seria a morte. Como rei, ele deveria exercer a lei, independentemente se fosse seu filho ou não. Mas o que nos leva a pensar que Davi foi tão omisso em julgar o pecado de seu filho é justamente por causa de seu pecado. Veja só, Davi cometeu um adultério e assassinatos por causa de uma mulher. Seu filho cometeu um incesto por causa de uma mulher. Ele não se sentiu no direito de julgar o seu filho porque ele se viu igual ao seu filho. Ele não se viu no direito de exercer o juízo sobre o seu filho porque ele mesmo tinha cometido coisas semelhantes ou até piores algum tempo atrás. Então isso impediu ele. Veja que as consequências do pecado de Davi refletem até na hora dele fazer juízo sobre causas agora que não mais pertencem a ele, mas que são de legislação da lei. Ele não poderia pensar que isso também seria uma consequência do pecado? Claro que ele sabia. Claro que ele sabia. Ele sabia porque o profeta falou que aconteceria coisas na família dele que seriam por consequência do pecado. E isso leva ele a não agir, porque ele sabe que por trás de todas essas coisas está quem? Deus, que está fazendo que as consequências do pecado dele venham à tona. Pois bem, mas vamos lá. Aminon, concupiscência, pecado. Está faltando mais um item, né? E o pecado gera a morte. 2 anos depois, do versículo 22 para o versículo 23, tem uma passagem aí de 2 anos. Aí você fica interessante como é que são as passagens de tempo na Bíblia, né? Você acha que de um capítulo para o outro tem passagem de tempo. Às vezes não tem passagem de tempo nenhum, mas de um versículo para o outro tem. Se a Bíblia fosse dividida corretamente, terminaria o capítulo 13 aí no versículo 22 e começaria o capítulo 14 no versículo 23. Mas vamos lá. 2 anos depois, quando as ovelhas de Absalão estavam sendo tosqueadas em Baal-Azor, perto de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para uma festa. Foi até o rei e disse: meus tosqueadores estão trabalhando. Gostaria que o rei e seus servos celebrassem esta ocasião comigo. Vejam, a época de tosquear ovelha é que nem a época da cega para quem planta. É a época da colheita. É a época da fartura. É tipo início do mês pra gente aqui, sabe? Entendeu? Então se celebra, se faz festa. Sexta-feira à noite você vai pra pizzaria, chama os amigos. Exatamente isso que está acontecendo. Mas ele vai utilizar essa ocasião agora, veja. Mas o rei respondeu o seguinte: não, meu filho, se todos nós fôssemos, seria um peso para você. Por que ele está dizendo isso? É muita boca. É muita boca. Embora Absalão insistisse, o rei se recusou a ir, mas abençoou Absalão. Mas Absalão vai falar o seguinte: se o senhor não pode vir, permita então que seu primogênito venha. Quem é o primogênito dele? Não. Por que Aminon? Perguntou o rei Davi. Mas Absalão continuou a insistir.
até que finalmente o rei concordou em deixar seus filhos, incluindo Aminon, irem à festa. Veja, não era uma festa, gente, em Jerusalém. Era uma festa em Efraim. Outra tribo, outro lugar, distante de Jerusalém. Ó. Jerusalém, tribo de Efraim. Então era em alguma região por aqui. Levaria-se dias de caminhada até lá. Pois bem, Absalão vai dar uma ordem aos seus homens. Versículo 28. Esperem até Aminon estar embriagado. Então, quando eu ordenar, matem-no. Não tenham medo. A responsabilidade é minha. 29. Assim, quando Absalão deu o sinal, eles mataram Aminon. E os outros filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Veja, isso foi em público, foi aos olhos de todos, para que todos vissem. Absalão não quis ocultar nada, ele fez como exercendo o juízo, exercendo a lei. Ele se achava no direito de fazer isso pela sua irmã. Então, o pecado de Aminon gerou a morte. E o que é interessante é que essa morte demorou 2 anos para ser amadurecida. Foi maquinado. Veja, exatamente, Absalão esperou 2 anos para matar o seu irmão. Fala para o seu irmão do seu lado: eu estou esperando 2 anos para te matar. Tá vendo esses pregadores que gostam de mandar a gente falar um com o outro, né? Lê uma passagem dessa aqui, olha para o seu irmão do teu lado. Eu estou esperando 2 anos. 2 anos. Tem aquele filme, né? É o chamado, que é 7 dias. Não é o chamado, né? 7 seu telefone, 7 dias. Absalão, 2 anos. Aí vai tipo, o pastor tá falando isso, aí tem alguém do lado dele, aí vira pra ele e fala: 2 anos pra matar. Mas isso nos leva a ver o seguinte, veja, que o sentimento de ódio foi guardado por ele durante todo esse tempo. 30. Quando a notícia chegou a Davi, chegou o seguinte: fofoca. O que chegou a Davi não foi uma notícia, foi uma fofoca. Verdade. Fake news. Olha o que falaram para Davi: Absalão matou todos os filhos do rei. Não restou um sequer com vida. Ele sempre aumenta o Imagina Davi ouvindo isso. Imagina. É assim que a fofoca chega. Nunca chega a notícia verdadeira. O rei se levantou, rasgou suas roupas, lançou-se no chão. Seus conselheiros também rasgaram suas roupas. Nesse momento, Jonadab, aquele que tinha dado conselho para Aminon, disse ao rei: não pense, meu senhor, que todos os filhos do rei foram mortos. Foi apenas Aminon. Absalão tramava isso desde que Aminon violentou sua irmã Tamar. O meu senhor, o rei, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Então, de certa forma, a dor do rei foi tranquilizada. Uma coisa é você perder um filho, outra coisa é você perder todos os filhos, né? Aí o caramba, não só. Só que foi semelhante aqui a história de outro personagem da Bíblia, que também recebeu uma notícia assim. Só que no caso dele foi verdadeiro. Jó. Recebeu a notícia da morte de todos os seus filhos de uma única vez. Vocês imaginem aí, ó. Né? E enquanto Jonadab falava com o rei, avistaram os filhos sobreviventes, então chegando e vindo. E o versículo 37 vai dizer que Davi chorou muito, muitos dias, por seu filho Aminon. Veja, enquanto isso, Absalão fugiu para a terra de Talmai, onde permaneceu por 3 anos. E o rei Davi, conformado com a morte de Aminon, abandonou a ideia de perseguir Absalão. Veja, Aminon morreu,
Davi ficou de luto, pranteou, chorou, deu o tempo do luto. Ele também fica com raiva de Absalão, mas desiste da ideia de perseguir o seu filho. O fato de Davi não ir atrás do seu filho, isso por durante 3 anos, simboliza o quê? Que Davi não está preparado para reatar com seu filho, que assassinou seu irmão. Então eles cortam relações. Por 3 anos, Absalão e Davi ficam afastados um do outro. Esse é o contexto. Isso foi o que aconteceu. Esses são os acontecimentos. E agora, veja, esses acontecimentos já foram consequência de um acontecimento anterior, o pecado de Davi. E agora, essa consequência vai gerar outra consequência, que a gente vai continuar agora dos capítulos 14 até o 18. Pois bem, Joabe, filho de Zeruia, percebeu que o rei agora desejava ver Absalão. Por isso, mandou trazer de Tecoa uma mulher conhecida por sua sabedoria. Davi estava num dilema. Davi queria que Absalão voltasse, mas não queria dar ordem para ele voltar. Ele sentia a falta do seu filho, mas não tomava atitude para que seu filho voltasse para Jerusalém. Então Joabe vai tramar um plano aqui para que Davi fizesse isso. O que Joabe vai fazer? Vai numa terra chamada Tecoa, onde havia necessidade de uma mulher famosa por sua sabedoria, por sua inteligência. A Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas sabemos que ela era caracterizada por sua sabedoria. E Joabe vai falar o seguinte para ela: olha, finja que você está de luto, vista roupas de luto, fique com semblante de luto, não se perfume, haja como uma mulher que está lamentando a morte de alguém há muito tempo. Se apresente diante do rei em Jerusalém e conte para ele a história que eu vou mandar você contar. Ela sabe, era uma atriz, né? É uma atriz, né? Atriz global aqui, ou da Record, né? Porque é bíblico, né? Então tá mais provável que seja da Record, por ser um personagem bíblico. Então veja, o que acontece? Essa mulher vai diante da presença do rei. O rei, ele recebe pessoas para fazer audiência. O rei é a última instância da justiça. Aliás, tirando Deus, né? Deus que era a última instância. Havia os juízes locais. Essa mulher era de Tecoa. Havia os juízes lá de Tecoa. Não, essa era a primeira instância. Se você não se conformou com o juízo da primeira instância, você recorre à segunda instância, que é o rei. O rei é a segunda instância da justiça. Se o rei não conseguiu dar o veredito, você recorre à última instância da lei, que é Deus. E aí Deus dá o veredito. Então a lei de Moisés tinha 3 instâncias. A primeira, os juízes locais. A segunda, o rei, o chefe, né, que estivesse comandando a nação na época. E a terceira e última, Deus. Então essa mulher aqui vai ao rei e vai contar o seguinte: pobre de mim, sou viúva, meu marido morreu, meus 2 filhos brigaram no campo. Como não havia ninguém por perto para separá-los, um deles acabou matando o outro. Agora o resto da família está exigindo de sua serva: entregue-nos seu filho, vamos executá-lo por ter matado o seu irmão. Ele não merece herdar a propriedade da família. Querem apagar a última brasa que me restou. Se o fizerem, o nome e a família de meu marido desaparecerão da face da terra. Vocês conseguiram Praticamente. entender qual é a situação aqui? Ela está contando para ele. Deu uma de Natan. Deu uma de Natan aqui. Está contando para ele o caso dele, na verdade. Davi é representado como a nação de Israel, essa mulher, que tem 2 filhos, brigam, um mata o outro. E agora todos querem matar o assassino. Só que se matar esse assassino, essa mulher vai ficar sem herdeiro, sem filhos. E a casa dela pode desmoronar. É exatamente a situação de Davi. E o rei vai dizer para ela: eu cuidarei disso, vá para casa. Mas a mulher vai responder para ele, versículo 9: ó meu senhor, o rei, que a culpa caia sobre mim e sobre a família de meu pai, e que o rei e seu trono sejam inocentes. Se alguém criar problemas,
traga-o a mim, diz Davi, e eu lhe garanto que ele nunca mais a incomodará. Então ela disse: por favor, prometa pelo Senhor seu Deus que não deixará o vingador da vítima matar meu filho. Não quero mais derramamento de sangue. O que ela estava dizendo? Quer que Davi jure em nome de Deus que o vingador da vítima... O que é o vingador da vítima? A lei de Moisés previa o seguinte: se você perdeu um ente querido, a lei previa que uma pessoa da sua família seria o vingador dessa vítima que morreu. Ele iria atrás do assassino e faria o olho por olho, dente por dente ser exercido, entendeu? Poderia ser uma pessoa da família, poderia ser uma pessoa contratada para isso. Assim como havia a lei do vingador da vítima, havia a lei do resgatador. Lembra da história de Ruth? Boaz era o resgatador da família de Ruth, que havia perdido todas as suas propriedades. Então também havia essa lei. Então havia o seguinte, era essa a situação. Então Davi vai prometer: tão certo como vive o Senhor, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça de seu filho. E a mulher vai insistir: permita-me pedir mais uma coisa, meu senhor rei. Disse a mulher. Gente, ninguém acredita. A gente não fala mais. Tô ligando pra mim, só tô vendo lá fora. Tá, gente. Né? O gato já acabou. Davi já tá Você tava ligando? Tá fechado o negócio? Tá, o portão eu não alcanço a abrir. Não, eu fechei o portão pro gato. Não, mas o portão lá na frente tem que ficar aberto, senão o pessoal vai achar que a igreja está fechada. Mas eu tive que fechar o carro. Tu jogou o gato aonde? Eu deixei o gato na rua, na esquina. Foi atropelado. Não pecado aqui, ó. Assassinato. Foi atropelado. Quem vai ser o vingador do gato agora? Fechou o portão, o gato não comeu não. Meu Deus, vamos lá. Voltar. É mesmo, né? Fechou foi pra mim, não vai entrar, né? Nós tem que deixar aberto lá. Deixou aberto, eles? Deixei. Obrigado. Então, acho Porque se chegar mais alguém aí... Então, olha só. O rei vai dizer: ok. E ela vai dizer: Senhor, me permita fazer só mais um pedido? E o rei diz: fale. Agora ela vai dar uma de Natan agora de novo. Por que o senhor não faz a mesma coisa? Por que o senhor não faz pelo povo de Deus o mesmo que prometeu fazer por mim? Ao tomar essa decisão, o Senhor condenou a si mesmo, pois se recusou a trazer de volta o seu filho para casa. É tipo, o mais caro tá aqui, ó. né? Aí Davi vai cair na real e vai perguntar para ela. Versículo 19. Foi Joabe quem mandou você aqui, não foi? E ela vai responder: ó meu senhor rei, como posso negar? Ninguém é capaz de esconder coisa alguma do Senhor. Sim, foi Joabe, servo do rei, quem me enviou e me disse o que falar. Agiu desse modo, versículo 20, para que o Senhor pudesse ver a questão com outros olhos. Mas o Senhor é sábio como um anjo de Deus e entende tudo o que acontece em nosso meio. Então o rei mandou chamar Joabe e disse o seguinte: muito bem, vá e traga de volta o jovem Absalão. Joabe se curvou com o rosto no chão e disse: finalmente sei que obtive o favor do meu senhor o rei, pois atendeu a meu pedido. Joabe foi a Jesur e trouxe Absalão de volta a Jerusalém. O rei, porém, deu a seguinte ordem: Absalão não pode vir para o palácio. Ele vai para casa, mas não pode vir para a minha presença. Portanto, Absalão não viu o rei. Então é o seguinte: Joabe conseguiu fazer com que o rei permitisse Absalão voltar para Jerusalém. Porém, Davi não queria olhar para a cara de Absalão. Agora eu pergunto para vocês: qual a intenção de Joabe, general do rei, em trazer de volta Absalão, se o próprio rei não quer olhar para a cara do seu filho? Hã? A minha ameaça não. Fala, O filho de Davi, ele seria o próximo da... O primogênito que morreu. Uhum. Foi assassinado. Então Absalão poderia ser o próximo a herdar o trono dele. Sim. E aí talvez o cara Joabe. possa ter tido essa intenção de trazer ele de volta.
para que ele herdasse o trono de Davi. Possivelmente. É uma hipótese. Alguém consegue pensar em outra coisa? Ou fazer uma outra manha de matar Absalão e Joab mesmo se morrer. Nossa! Ele poderia matar Absalão e matar Davi. Mas ele não poderia. Caraca! Não, isso aí já foi muito. Será, velho? Foi muito doido agora. Não, Joab teve todos os defeitos, mas ele nunca quis tomar o lugar de Davi. Não, Joab não. Mas veja só, ele está querendo trazer Absalão. A hipótese que o Eric falou, eu ia chamar de Ebers. Aí o Eric falou, não está errada. Não está errada. Veja, Joab poderia trazer de volta Absalão, porque Absalão era o próximo para suceder. Apesar do que a questão da hereditariedade não estava ainda, não era uma coisa resolvida ainda em Israel. Não havia a lei que dizia que o filho que tinha que herdar o trono seria o primogênito. E não existia isso em Israel. Tá? Primeiro que vejam, nas nações circunvizinhas fazia isso. Era o primeiro filho, o primogênito. Mas essa questão da sucessão, da hereditariedade, em Israel não havia sido ainda resolvida. Porque Deus não tinha dado a ordem, Deus não tinha ainda falado como que seria a questão da sucessão. Porque a gente vai ver na Bíblia que, na verdade, o primeiro rei não conseguiu fazer o seu filho reinar. Saul não conseguiu fazer Jonas reinar. O segundo rei, Davi, também não conseguiu fazer o seu primogênito reinar. O sucessor de Davi, a gente sabe que vai ser Salomão, ele não é o primogênito de Davi. Ele não é nem o primogênito de Betseba. Ele é o segundo filho de Betseba. Tirando aquele que morreu, tá? Tirando aquele que morreu. O que morreu com 7 dias, morreu. Aí Betseba e Davi tiveram outro, e depois desse outro, tiveram Salomão. Mas é engraçado que quando a gente lê no capítulo 12 de 2 Samuel, a gente entende, né, que assim que eles se recuperaram do luto, eles tiveram relações e nasceu Salomão. Mas não é, o autor está colocando aqui já para adiantar que é esse que foi o escolhido de Deus para reinar. Então, mesmo antes de Davi escolher o sucessor, Deus já havia determinado quem o sucederia. De que forma? Quando Salomão nasce, o que Deus faz com Salomão? Oi? Quando Salomão nasce, o que Deus faz com Salomão? Unge? Ah. Sim, Deus o escolheu. Mas no momento do nascimento dele, Deus enviou o profeta Natan para falar uma palavra. Ele ia construir o templo. Natan já tinha dito isso para Davi antes de Salomão nascer. Mas quando Salomão nasceu, Davi deu um nome para Salomão, não foi? Salomão. Significa em paz, a paz. Só que Deus enviou o profeta Natan e dá outro nome para Salomão. Lembram desse nome? Gedidias, que significa amado do Senhor, amado de Deus. Então esse era o amado de Deus, esse era o escolhido, Gedidias, que havia de reinar. Então, a primeira hipótese correta. Eu quero apresentar para vocês agora uma segunda hipótese pelo qual Joabe fez isso. Absalão poderia tramar alguma coisa lá na cidade onde ele estava, invadir a cidade de Jerusalém de surpresa e destronar Davi. Então o que o general do rei faz? Vou trazer ele para dentro da cidade, onde eu vou ficar de olho no que ele estiver fazendo, porque se ele fizer alguma coisa, a gente está aqui para controlar ele. Isso vai fazer sentido quando a gente vê como que vai começar a conspiração de Absalão contra Davi. Por quê? Absalão nunca se ungiria, se proclamaria rei dentro da cidade de Jerusalém, onde o rei estava. Ele poderia fazer isso lá fora, onde ele estava. Então, por isso que Joabe traz ele para perto. Isso aqui é a cabeça do general. O rei está impossibilitado de pensar nessas coisas, porque, veja, Davi aqui já está caducando. Tanta coisa acontecendo na família dele que ele está perdendo até o juízo, no sentido, não está ficando maluco,
mas está perdendo o juízo no sentido de fazer juízo. Veja que uma mulher vai até ele, conta uma parábola, conta uma situação e fala para ele: por que você não faz a mesma coisa pelo povo de Israel? E você fala que vai fazer por mim. Veja que até uma mulher está fazendo com que o rei mude de ideia. Então o general está tramando tudo isso. Mas vamos lá. Eles estão em Jerusalém. Estão na cidade de Davi. Ah, eu nem mostrei o quadro. Deixa eu mostrar. Sabem quem são, né? Amnon e Tamar. É óbvio. Isso é um quadro renascentista, na época do Renascimento, né? Mostrando aí os corpos, né? Esse lenço que sempre cobre, né? É incrível esse que o vento sempre sopra direitinho. Graças a Deus. Graças a Deus que cobre, né? Mas eu que não cobrir não seria uma coisa tão grande, não. Ia traumatizar, tô ligado. Ia traumatizar as crianças. Não. Porque os quadros renascentistas, eles são assim, né? Eu trouxe essa imagem para mostrar para vocês aqui. Tem essa aqui também. Essa aqui está mais decente. Essa aqui está mais decentemente. Você vê que Itamar está sempre, né? Não me toque, sai daqui. Oh, meu Deus, né? Está mais comportado nesse quadro do que o outro, né? É porque lá já era pode. Isso aqui é bem reflexivo, ó. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é Davi no pátio dele. Não, Vera, amanhã vai ter ensaio aqui? Vai. Amanhã eu vou participar, tá? A porta que a gente não tá aberta. Tá bom, fechado. Isso aqui é Davi no palácio dele, da forma como ele é visto pelo povo, e aos olhos como Deus estava vendo o interior de Davi. Interessante, né? Porque aos nossos olhos a gente só consegue ver o lado de fora, né? Mas vamos lá. É exemplo quando Samuel foi o de Davi, né? Ele tinha visto o primogênito, mas Deus falou que o homem olha o homem tem os olhos do coração. O homem exatamente. O interior. Exato. Versículo 25 agora, gente, vai dizer o seguinte: se vocês... Lembra da aula de Saul? Quando a gente apresentou Saul, né? Uhum. Então, né? Se Saul já foi elogiado daquele jeito, vamos lá, vamos ver agora. 25. Não havia nenhum homem em todo Israel tão elogiado por sua beleza como Absalão. Era perfeito da cabeça aos pés. Agora não tem mais ninguém pra zoar com isso, né? Com a beleza dos carinhos da Bíblia. Não, como assim? Por quê? Porque eu usava Carraiane, agora ainda não vai ficar zoando. Tira até o Zó com a Maria. Enquanto ele o cara com cabelo. Deixa eu ficar quieta agora não, eu sou confortável. Então vamos lá. Mas vocês gostam de homens com cabelo grande? É Deus convertendo. É, Deus convertendo já, né? Então, Absalão cortava o cabelo anualmente. Por quê? Porque o peso de seu cabelo era de 2,4 kg, segundo o peso real. Você imagina, Maria Clara era tipo você antes de cortar o cabelo. Tem que cortar de ano a ano, senão cabelão de Absalão. Fica no pescoço. Imagina uma época que não tinha, né? Eu acho que ele andava assim, né? Olha pra mim, Absalão. Ou então, olha, ele fazia assim, igual de noivo, alguém vinha segurando atrás. Exatamente. Veja só aí, né, os detalhes que está apresentando. Veja, isso aqui não é de propósito para que está falando isso aqui, não. O texto bíblico, ele parece que coloca, ele joga umas informações desnecessárias assim às vezes. A impressão que dá é essa, mas não é. Isso aqui é de propósito. Então, como que vocês já vão imaginar Absalão? Um cara bonitão, sem defeito, cabeludo, tá? Cabelão. Tipo Wesley Safadão antes de cortar o cabelo, né? Acho que mais ainda, mais pesado. E
Esse era mais a salvação da vida. O oeste de Absalão. Vamos lá. Nossa, perfeito, né? Né? Que coisa, né? Olha que coisa. Ele tinha Beleza. mandado matar o outro, né? Eu não tô pensando assim. Mas eu nem ouvi o que ela disse. Repete aí. Não, os esposos dela sempre. Não, ele nem ouve, né? Ele ouve. Vai que? Vai que essa ele escuta, né? Alguém escuta e conta pra ele. Essa escuta, né? Veja. Oi? Eu acho que eu nunca fiz essa pergunta, ela só ganhava bem. Nunca fez? Tem certeza? Ele tinha 3 filhos, gente. E uma filha. E olha que bonitinho. O nome da filha dele era Tamar. E ela também era muito bonita. Absalão. Ah, Tinha 3 filhos e uma filha. Ele deu o nome de sua filha de Tamar em homenagem à sua irmã querida. Tá? Os filhos de Absalão, entretanto, não vão vingar. No sentido de que não vão viver muito. Eles vão morrer. Antes mesmo de Absalão sentar no trono de Davi. Tá? Então os filhos dele não vão prosperar, a descendência dele. 28. Absalão morou 2 anos em Jerusalém sem ver o seu pai, sem ver o rei. Então ele vai mandar chamar Joabe e pedir para Joabe interceder a Davi para que o receba. E aí ele vai arrumar um plano aí, né, para fazer com que Joabe vá até ele, vai botar fogo no campo de Joabe, para fazer Joabe ir no campo dele, que era do lado do campo de Absalão, para pedir esse favor, para que Joabe intercedesse ao rei, para que ele pudesse ir à presença de Davi. E olha o que ele vai dizer no versículo 32: quero ver o rei. Se ele me considera culpado de algo, então me mande me matar. Veja, Absalão está aqui agora investindo no sentimento de Davi. Ele sabia que Davi nunca mataria ele. Davi está deixando ele viver em Jerusalém sem ver ele, né, sem o ver, porque é justamente para passar essa dor, para dar o tempo aí disso tudo se acalmar. Para não exercer o juízo sobre Absalão, que seria a morte, uma coisa que ele nunca faria. Se ele não matou Saul, seu maior inimigo, por que ele mataria seus filhos? Né? Não faz sentido. Joabe contou ao rei que Absalão tinha dito. Por fim, Davi mandou chamar Absalão. Ele veio, curvou-se com o rosto no chão diante do rei. O rei o beijou. E fizeram as pazes. Bom, tudo então foram 5 anos sem se ver. Davi e Absalão. Isso é saudável? O que a Bíblia nos ensina sobre o perdão? O que a Bíblia fala sobre o perdão? Vamos pensar nas atitudes de Davi. Davi não tinha problema com Saul, né? Ele via Saul, viu Saul por 2 vezes, teve a chance de matar e não matou. Mas com sua própria família, ele não agiu de uma forma como ele agiu com seus inimigos. Por sua própria família, ele não perdoou Absalão. Por quê? Porque perdão não é esquecer. Esquecer é amnésia. Perdão é superar. Davi não tinha superado o seu próprio pecado? Talvez sim, talvez não. Talvez o pecado de Davi ainda queimasse dentro dele, quando olhava para os seus filhos e via que os seus filhos eram consequência do seu pecado. E ver o que estava acontecendo com sua casa era consequência daquilo que ele tinha feito lá atrás. Mas ainda assim ele via o tamanho de seu pecado. O tamanho do pecado de Davi impedia Davi de se reaproximar de seus filhos. Davi falhou como pai. Isso está muito claro dentro da história dele. Ele teve sucesso como rei, mas como pai, ele falhou. Aí você vê agora a imagem, o exemplo do homem que foi chamado segundo o coração de Deus. Ele não era perfeito. Ele não era imaculado. Muito pelo contrário, né? Ele era cheio de sangue, muito sanguinário. Mas ele conseguiu governar Israel.
E conseguiu até governar outras nações, né? A gente viu semana passada que ele não era só rei de Israel, ele era rei de Moabe também. Ele pegou a coroa da cabeça do rei de Moabe